Olá, queridos amigos, companheiros da família Leal. Não estamos ao vivo, mas estamos em gravação, porque tivemos um problema técnico de internet, porém não podemos deixar de realizar o nosso compromisso, o nosso estudo. Embora façamos as nossas lives, depois todos temos a oportunidade de rever, né? Então, todos irão rever este vídeo. Muita paz a todos. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez ao convite da Maria, do Zé, né? Esses nossos amigos, nossos irmãos tão queridos, assim como todos vocês do Leal, dessa família, que é nossa de coração. E vamos ao nosso estudo, ao nosso Evangelho, não sem antes elevarmos o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus, para agradecermos pela oportunidade deste reencontro, deste aprendizado, e rogar que Ele esteja conosco por meio dos bons espíritos, da cúpula espiritual do Leal, de espíritos amigos, protetores do nosso anjo guardião, e ainda elevar o nosso pensamento ainda mais, agradecendo a Deus, o nosso Criador, pela oportunidade da nossa vida. E assim, pedimos licença para iniciarmos o nosso Evangelho, o nosso aprendizado, com a graça de Deus. Que assim seja. Hoje, então, o tema proposto é a parábola das 10 virgens, né? E eu peço licença para ler a parábola, para depois discorrermos sobre o assunto. A parábola diz assim: então será semelhante o reino dos céus a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a receber o esposo e a esposa. Mas 5 dentre elas eram loucas e 5 prudentes. As 5, porém, que eram loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o esposo, começaram a toscanejar todas, e assim vieram a dormir. Quando à meia-noite se ouviu gritar: eis aí vem o esposo, saí a recebê-lo. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E disseram às fátuas, às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Responderam as prudentes, dizendo: para que não suceda, talvez, faltar-nos ele a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai o que haveis mister. E, enquanto elas foram a comprá-lo, veio o esposo, e as que estavam apercebidas entraram com ele às bodas e fechou-se a porta. E por fim vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondendo lhes disse: na verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Muito bem. Jesus, ele narrou essa parábola, né? Ali um dos últimos capítulos do sermão profético. Então, no capítulo 24, em Mateus, depois na sequência, no capítulo 25, ele narra essa parábola, que é um alerta sobre o momento
da separação do joio e do trigo, né? Ainda no capítulo 25, ele narra duas outras parábolas que podem ser comparadas a esta, não é? A parábola dos talentos e a parábola da separação da ovelha e dos bodes. Jesus, sendo aí, né, um espírito de alta envergadura, totalmente amor, ele usava, assim, de figura, de linguagem, para que não ferisse aquele que ainda não tivesse o alcance dos seus ensinamentos, né? Então, ele se utilizava ali de recursos, de situações do dia a dia, para trazer os seus ensinamentos direcionados à moral, à elevação do espírito. Então, é por isso, né, de repente, que ele começava sempre a sua fala dizendo que em verdade, falando que o reino dos céus era comparado a, né? Então, quando ele inicia essa parábola das 10 virgens, ele diz: o reino dos céus é comparado às 10 virgens. Então, ele vai fazendo um comparativo e vai introduzindo seus ensinamentos morais mediante ali, né, uma situação física, para que aqueles que tivessem olhos de ver vissem e os que tivessem ouvidos de ouvir ouvissem, né? Lembrando sempre que as parábolas, elas tinham, assim como todo o ensinamento de Jesus, né, o objetivo de elevar a alma, elevar o espírito ao progresso, ao crescimento, ao seu desenvolvimento. Então, a parábola das 10 virgens, ela representa, na verdade, a humanidade. As 10 virgens representa toda a humanidade, estando aí separada, né, entre o material e o espiritual. As primeiras 5, as virgens ditas loucas, elas simbolizam a parte que displicente da humanidade, a parte que não cuida, que não pensa, que não tem uma visão de futuro, né, que está sempre voltada ali para as coisas terrenas, quer viver o hoje, quer viver o ter e não o ser, né? Do jeito que as coisas ocorrerem está tudo bem. São aquelas pessoas, né, ou a maioria de nós, que não pensam no amanhã, que não tem uma visão assim voltada para o futuro, não tem uma perspectiva da vida espiritual. Enquanto que a outra parte, as outras 5 virgens, né, elas simbolizam a parte da humanidade, os seres que têm ali trabalhado para adquirir os bens imperecíveis, os bens que, como está no Evangelho, né, a traça não rói, a ferrugem não corrói, os bens adquiridos pela alma. Este é nosso, é intransferível, né? E então representa aí as 5 virgens prudentes. Porque ele fala, não é, da chegada do esposo, referindo-se ali ao momento em que elas dormiram, porque assim, na nossa trajetória, pelas nossas existências, seja nessa própria existência ou ao longo das nossas diversas existências que nós temos, se nós não tivermos um objetivo
espiritual, se nós não tivermos um objetivo voltado para a preciosidade, não é? De lapidar o nosso espírito, de nos voltarmos para nós mesmos, no sentido de nos conhecermos, de nos aprimorarmos, com o passar do tempo, não é? As coisas materiais vai despertando em nós um certo desânimo. Porque não é assim? Quando nós almejamos, por exemplo, uma situação, um carro, a gente vai lá, compra aquele carro, dali a pouco aquele carro não satisfaz mais, né? A gente já quer um outro melhor. Uma casa, a gente vai, compra uma casa, tem um cômodo, 2 cômodos, aí a gente já começa a se sentir insatisfeito, já começa a querer uma casa maior, etc. E se não consegue, entra no desânimo, no abatimento. E assim é em relação ao nosso espírito. Se nós não temos um objetivo maior, né, que é ali o cumprimento das leis de amor, das leis universais, com o tempo nós vamos desanimando, falta de fé, né? Ali a falta do amor ao próximo, do amor a Deus, né? Porque nós deixamos de cumprir com o nosso dever, com o compromisso a que nós viemos. Então, Jesus, ele estava falando disso, né? Quanto ao azeite, nós vamos nos abastecendo justamente, né, com esse combustível dos ensinamentos das leis universais. Porque as leis universais, elas são leis de amor, lei de caridade, de fraternidade. Por isso que as prudentes, elas conservavam aquele azeite, elas levavam ali, né, o seu azeite, porque isso significa o quê? Uma vez que nós vivemos dentro das leis universais, dentro das leis de amor, a primeira situação que nós vamos em busca é justamente conservar ou cativar, né, adquirir as nossas virtudes. Então, a virtude da caridade, da humildade, da benevolência, da tolerância, né? O amor a Deus. Então, se nós não cuidamos, não zelamos de nós mesmos, não cuidamos, não zelamos do próximo, como é que nós podemos dizer que amamos a Deus, né? Então é preciso alimentar essa chama, é preciso alimentar essa luz com o óleo, né? Com o azeite. Então, mantendo ali a humildade, extraindo, procurando extrair de nós toda aquela situação de orgulho, que é difícil, né? Mas não impossível, porque a nossa mente, ela precisa trabalhar para que nós nos melhoremos, e para isso é preciso que nós possamos ir substituindo, né? O orgulho, a vaidade, a prepotência, pela humildade, pela bondade, pela tolerância, e aí nós vamos construindo o nosso enxoval, né? Que é o que nós levaremos na bagagem quando do momento, que é quando vem o noivo, como diz aqui, né, na parábola, quando vem o noivo, e nós não sabemos quando é esse momento, né? Aqui nós podemos nos lembrar ainda lá da passagem da Gênese, né, onde fala ali das predições do Evangelho, e Jesus fala assim, ó, e ocorrerá no advento do Filho do Homem o que ocorreu no tempo de Moisés, porque como nos últimos tempos, antes do dilúvio,
os homens comiam e bebiam, se casavam e casavam seus filhos, até o dia que Noé entrou na arca. E que não conheceram no momento do dilúvio, senão quando ele sobreveio e carregou todo mundo. E será o mesmo no advento do Filho do Homem, que era o que Jesus falava, trazia ali, não é? Porque nem todos o compreendiam. E aí, no item seguinte, ainda diz assim, que quanto àquele dia ou àquela hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, nós não sabemos de fato qual é o momento, nosso momento. Então, nós estamos todos aqui encarnados, né? Temos a certeza de que, se nascemos, nós vamos desencarnar, mas nós não sabemos o momento. Então, entre o berço, né, e o túmulo, como diz Kardec, nós precisamos construir a nossa trajetória pautada, né, na moral cristã, pautada nos ensinamentos das leis universais, né? E para isso é preciso que nós tenhamos fé, é preciso que nós tenhamos a esperança do futuro. Sem a fé e a esperança, nós vivemos como as virgens, né? As 5 virgens ditas loucas. Tudo bem, ao bel prazer. É como aquela história daquele povo, né? Daquele local que não chovia, tinha uma seca assim extremamente forte, há muito tempo, muitos dias sem chover, então eles tiveram a ideia de se reunirem, né, para fazer preces, para pedir a Deus que chovesse. Então, todos se reuniram ali na praça, né? Foi combinado ali um horário, um dia, e vieram cada um de suas casas, de suas cidades, enfim, de locais mais distantes para aquele local, para orarem, pedindo chuva. E assim eles fizeram, né? Mas diante de uma cidade inteira, apenas uma pessoa levou o guarda-chuva. Essa pessoa era prudente. E as outras pessoas, nós podemos comparar às 5 virgens loucas, né? Porque se nós vamos orar a Deus, se nós vamos rogar a Deus, se nós vamos pedir a Deus, ou agradecer, ou louvar, nós precisamos acreditar, né? E para acreditar, nós precisamos agir, porque a fé, ela não deve ser cega e nem raciocinada. É preciso que se raciocine, que se sinta, para que possamos agir. Então, aquele que levou o guarda-chuva, ele agiu, ele teve fé, ele não só orou, não é? Mas ele teve a fé de que iria chover, se ele estava pedindo, então ele levou o guarda-chuva. Então, assim será, né? Na chegada do esposo. Então, é comparada essa chegada à época de paz e de felicidade. Então, existe ali como namoro. O namoro ele pode durar ali o tempo que for, né? Aquela preocupação, casa, não casa, né? Vai fazendo enxoval, vai fazendo. Quando chegar o momento, né? Será um momento de paz, será um momento de felicidade. E assim é comparado com a trajetória, nossa trajetória terrena, com o progresso e a evolução do mundo, dos mundos, não é? Com o progresso e a evolução do ser. E é justamente o que nós estamos passando,
há algum tempo já, quando se fala de mundo, de que a Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiações, né? Chegando aí a passar para um mundo de regeneração. Então, isso é da lei, porque a lei de Deus é lei de amor e de progresso. Tanto o material quanto o espiritual progridem, né? Evoluem. Então, nós estamos aí nesse momento. Então, é o momento da chegada do esposo, em que, sendo, né, a Terra um mundo de regeneração, haverá aí esse momento de paz, de felicidade, né, nessa transformação aí da Terra. E nessa transformação, nessa transição, nós sabemos, muitas pessoas falam assim, mas há muito tempo eu ouço falar sobre isso, enfim. A transição, o progresso, né, ele se faz de forma gradativa. Então, nós podemos não perceber, mas está ocorrendo. E nós vemos pela própria situação, pelo próprio momento que nós estamos vivenciando, né? Que são realmente oportunidades que nós estamos tendo justamente para fazer o bem. É o momento do despertamento, né? Comparando aí àquele momento em que as virgens dormiram, então é o momento do despertamento, é mais uma oportunidade para que nós possamos alimentar, não é? Para que possamos manter a nossa chama, aquela chama acesa com azeite, conquistar, guardar esse azeite. Então, é trabalhar no bem. Essa parábola nos convida ao trabalho no bem, a despertar o amor que há em nós, o amor por nós mesmos, não no sentido egoísta, né? De que é meu, é tudo eu, não. Mas no sentido, assim, da valorização do eu, da valorização do ser interior que habita em nós, para que este ser possa crescer e evoluir, se doando, se dedicando ao próximo. Tudo isso como? Por meio, né, da realização de todos os ensinamentos que foram trazidos por Jesus das leis de Deus. Então, quando as virgens prudentes, elas se recusaram a doar, né, a compartilhar ali do seu azeite, assim, ninguém respira pelo outro, né? Então, por mais que nós estejamos ali condoídos com o outro, pegar aí o exemplo de uma mãe com um filho, um bebezinho, de repente o bebezinho ele adoece. Não dá, a mamãe não consegue respirar pelo bebê, né? Assim somos nós, cada um está no seu segmento, no seu processo evolutivo, que é um processo, um aprendizado individual, embora nosso aprendizado seja ali um auxiliando o outro, né? Haja vista que nós vivemos aí, que uma das leis que nós vivemos é a lei de sociedade. Então, por meio do auxílio mútuo, nós vamos conseguindo, por esforço próprio, né, conquistar, né, as nossas virtudes que simboliza aí o azeite. Então, elas não podiam compartilhar daquele azeite porque as virtudes eram delas, né? Se nós adquirimos ali a virtude da humildade, vai demorar, né? Nós adquirimos ali a virtude da humildade, eu não posso compartilhar humildade com ninguém da minha casa. O máximo que eu posso fazer, né, é ser o exemplo para que o outro perceba e ele corra atrás.
vá buscar o estudo, o entendimento, né? Compreender e entender as leis de Deus, para que também ele possa conquistar, né? As suas virtudes, porque as virtudes são conquistas do próprio Espírito, né? E na parábola ainda diz que é necessário vigiar. Então, nós devemos nos vigiar, nos policiar para que não estejamos aí dormindo no meio do caminho, né? E deixando de realizar o nosso compromisso, deixando de realizar aí as ações que nos são solicitadas através dos ensinamentos que nós recebemos, né? Então, um dever para com o próximo, e nós só vamos conseguir isso mediante o vigiai, orai e trabalhai. Trabalhar sem mesmo, como fala na parábola, sem desfalecimento. Nós temos que rogar a Deus força, coragem, para que nós possamos prosseguir, principalmente naqueles momentos mais difíceis, naqueles momentos em que nós sentimos ali que chega o desânimo, que nós não temos nenhuma vontade de continuar, de desistir das nossas tarefas. Então, assim, nós temos que ter aquela perseverança, né? É como nos diz Bezerra de Menezes, o trabalhador, ele precisa, né? Ele deve perseverar até o fim. Então, nós temos que ter essa vigília, vigiar a nós próprios, os nossos atos, os nossos pensamentos, né? Para que possamos transpor a nossa trajetória e, diante desse horizonte que está desvendando para nós, né? Que é o mundo de regeneração, nós possamos estar ali junto nesse processo, né? Nesse novo ciclo evolutivo da humanidade. E para isso é necessário que nós sejamos parte das 5 virgens prudentes, não é? Atentas aos ensinamentos de Jesus, porque foi isso que ele quis dizer. E Jesus, né? Ele quis nos mostrar que nós devemos acompanhar a evolução, porque a lei de Deus é lei de amor e de progresso, além de ser muito justa. Então, essa parábola das 10 virgens, que nós possamos refletir um pouquinho a respeito, comparar as outras parábolas que nós já ouvimos, que nós já acompanhamos aqui nas lives do Leal, não é? E, inclusive, ela fala bem alto também junto com a parábola dos talentos, onde muitas vezes nós enterramos os nossos talentos, nos comparando aí às virgens que dormem, né? E que não foram prudentes. E desta forma, nós renovarmos o nosso pensamento, reafirmarmos a nossa vontade de crescer, de evoluir no trabalho, no bem, porque é só fazendo o bem, né? Como disse Paulo de Tarso, fora da caridade não há salvação. Então nós precisamos exercitar a nossa caridade primeiro conosco e para com o próximo. Para isso, é necessário cultivarmos as nossas virtudes. E uma delas, né, uma das oportunidades, é o momento das vibrações. É o momento em que nós nos doamos, doamos o que temos de melhor do nosso sentimento ao nosso próximo, né? E a espiritualidade, então, se aproveita deste momento
para amparar, para auxiliar a todos que necessitam. Então, convidamos aos queridos amigos, companheiros que nos acompanham nesse evangelho a elevarem o seu pensamento, o seu sentimento e unidos com o Divino Mestre Jesus, com esta pleiade de amigos espirituais que se fazem presentes, os queridos mentores do Leal, os trabalhadores samaritanos, socorristas, que possam envolver todos os irmãos que se encontram nos hospitais, sofrendo e padecendo de qualquer mal, hoje especificamente mais sobre a Covid, com tanto sofrimento. Envolver na luz os familiares que também ficam angustiados, sem notícias, sem poder ver, sem poder visitar. Vibrar por todos aqueles que já desencarnaram, que estão desencarnando, seja por qual motivo for. Que os nossos irmãos, mensageiros da luz, possam amparar, acolher e encaminhar esses espíritos aos seus locais de destino e que ao despertarem possam entender e compreender a sua nova jornada. Vibrando pelos familiares enlutados que aqui ficam, para que sejam fortalecidos no corpo físico, no espírito, e que possam divisar uma luz de esperança num futuro melhor, confiantes no amor, na bondade e justiça divina. Vibremos por todos os lares, para que a luz adentre, envolva cada habitante, dos irmãos que nos acompanham, de outros que nos acompanharão, nos 4 cantos do planeta. Vamos vibrando por todas as casas de oração, vibrando em especial pelo nosso leal, por sua cúpula espiritual, por todos os trabalhadores encarnados, desencarnados, para que esta tarefa, este trabalho seja iluminada e que este ambiente, este lar, seja o refrigério das almas, em nome do Cristo Jesus. Vibremos por nós, rogando força ao nosso corpo físico, ao nosso espírito, que sejamos perseverantes, que tenhamos coragem para continuar e prosseguir na nossa trajetória, transpondo todo e qualquer obstáculo na certeza de que Deus está sempre conosco, por meio do nosso anjo guardião, de espíritos amigos, protetores, e assim possamos cumprir com o objetivo da nossa reencarnação. Deixemos uma vibração de luz e amor ao encargo da espiritualidade maior, para que esta utilize onde mais se faça necessário. E mais uma vez, nós agradecemos a esses bons espíritos que nos rodeiam. Agradecemos a esses mensageiros da luz, ao Pai Criador, ao Divino Mestre Jesus, rogando que a paz, a luz, a fraternidade e o amor
permaneça entre nós, agora e sempre. Que assim seja. E assim, meus irmãos, nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade, a Maria, ao José, a todos os amigos do Leal, queridos, irmãos, família. E até uma próxima oportunidade. Gratidão. Que Jesus os abençoe. Muita paz.